Uma boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana. Iniciamos o capítulo 4 do livro Imite a Sua Fé. Vamos ver o exemplo de Ruth e Noemi. Vamos então às perguntas. 1 e 2a. كيف كانت رحلة رعوث ونعمي ولما استأثر الحزن بهما كيف كانت رحلة Como foi a viagem, o trajeto, o percurso, a jornada de Ruth, Ra'uth wa Noemi. Então, como foi o trajeto das duas, a viagem das duas, e por que Ista'thara bi? Ista'thara bi quer dizer, e por que estavam absorvidas, estavam ocupadas, tinham sido ocupadas. Então, Ista'thara, absorver, ocupar, preencher. A tristeza, huzna. E por que a tristeza preencheu, absorveu as duas? Bihima. Estão se referindo a Ruth e também a Noemi. E por que a tristeza absorveu, preocupou as duas? B. Mal fariq baina Ra'uth wa Noemi ذاهبتين إلى إسرائيل. Mal fariq. Qual é a característica que distingue, que divide, que diferencia Mal fariq baina entre Ra'uth, entre Ruth e Noemi? Qual é a característica que distingue entre as duas? As quais, estão indo para Israel. Zahibatem. Zahib é a pessoa que vai, a pessoa que anda para frente, que vai. Zahibatem. Então, qual é a característica entre as duas? Aquelas que vão para Israel, aqui complementando as características das duas, as duas que estão indo para Israel. 3. أي سؤالين تساعدنا أجوبتهما أن نقتدي بإيمان رعوث. أي سؤالين. Que duas perguntas. Su'alain. Que duas perguntas nos ajudam. Tusaiduna. Nos ajudam a responder. Então, que duas perguntas nos ajudam a responder a elas. Ajuibatuhuma, a responder as duas. Ajuibatuhuma an, para imitarmos a fé. Naqtadi bi iman ra'uth. Então, que duas perguntas nos ajudam a responder ou a dar uma resposta para imitarmos a fé de Ruth. 4 e 5a. Liman taqalat Noemi wa ailatuha ila Moab. Por que intaqala é o verbo mudar, se retirar, se deslocar. Lima intaqalat. Então, por que se mudou Noemi e a família dela? Wa ailatuha, e a família dela para Moabe.
Por que a família, Noemi e sua família se mudaram para Moabe? Ila Moab. أية تحديات واجهتها نعمي وهناك. E que desafios, essa é uma boa palavra para guardar. Tahaddiyat, que desafios. Wajaha é o verbo enfrentar, encarar. E que desafios enfrentou? Os desafios, como aquela construção tradicional, né? Do árabe. E que desafios enfrentou os desafios? Noemi, lá, ou seja, em Moabe. 6 e 7. A. Limaza rubama khaba amalu noimi hina tazawaja waladaha min muabiyatain. Limaza, cuidado com o M aqui nesse estilo que parece não tá, mas tá lá. Limaza rubama, porque talvez. Raba amal é uma expressão que significa ter desapontamento, se desapontar. Então, por que talvez Noemi ficou desapontada, se desapontou, quando, no momento em que Tazawaja waladaha, em que os filhos dela se casaram com né, se casaram, formaram uma aliança matrimonial com as moabitas, com duas moabitas, Muabiyatain. Khaba amalu no'imi hina tazawaja waladaha min Muabiyatain. B. Lima mu'amalatu no'imi li kannataiha jadiratun bisana. Porque o tratamento, porque os tratos de Noemi para as suas duas noras, li kannataiha, para as duas noras, kannat é nora, duas noras, kannatai, ha, e o ha se referindo às duas da Noemi, né, que sempre dá Noemi. Então, por que o tratamento, os tratos de Noemi para com as suas duas noras é Jadiratun Bisana. Jadir é digno de, e o bio, digno de sana, louvor, elogio. Então, porque a forma como Noemi tratou as duas noras é digna de elogios, de louvor. 8. Maza rubbama jazaba ra'us ilayahwa. O que, talvez, provavelmente, atraiu Ruth a Jeová, para Jeová, Mazarubbama Jazaba Ra'us Ilayahwa. 9 ao 11. Alef. Maza qarrarat Noemi wa Ra'us wa Urfat an yaf'alna. O que decidiram Maza qarrarat, o que decidiram Noemi e Ruth e Orfa e Orfa an yaf'alna, fazer o que elas decidiram fazer. E não estranha a construção aqui final do verbo, porque está conjugado justamente no elas. Então não eles, yaf'alun, elas yaf'alna. Então o que elas decidiram fazer? B. Maza
تعلمنا المآسي التي نزلت بنساء الثلاث. O que nos ensina تعلمنا المآسي, as tragédias, as coisas ruins, os desastres que desceram, verbo nazala, que desceram, aqui o feminino no final, que desceram sobre, que desceram para, que desceram em relação às três mulheres, Nisa asalasa, salasi. Então, o que nos ensina isso? E a última pergunta. Não, 12 e 13, depois 14 e 15. 12 e 13. Lima aradat no'imi an tazalla ra'usu wa urfat fi mawtinihima wa maza kana raddu fi'lihima fil bidaya. Lima aradat. Por que queria Noemi? Por que Noemi queria que, do verbo zalla, que permanecessem quem? Ra'us wa Orfa. Então, por que queria Noemi que permanecessem, que ficassem Ruth e Orpa na sua terra natal, na sua casa, na sua cidade de origem, Fimaltinihima, se referindo às duas, né, a terra de origem da Orpa e da Ruth. Wa maza kana raddu fi'lihima fil bidaya. E qual foi a reação, a reação das duas, raddu fi'l. E qual foi a reação das duas no início? Fil bidaya. Wa maza kana raddu fi'lihima fil bidaya. Qual foi a reação das duas no início? Agora sim, a última pergunta, as duas últimas perguntas, 14 e 15. Ila maza raja'at Orfa. Até o que retornou Orpa. Então, até o que, o verbo raja'a. Até o que, também no sentido de até onde retornou Orfa. E ba. Kaifa hawalat Noemi iqna'a Ra'us bitarkiha. Kaifa hawalat. Como tentou Noemi, então como Noemi tentou, que é a terminação do feminino, iqna'a, convencer, persuadir, argumentar, e aqui é um substantivo, então como ela tentou o convencimento, a persuasão, a argumentação com Ruth, Ra'us, para, esse bi, para tarkiha, do verbo taraka, do verbo deixar, abandonar. Então, como tentou Noemi convencer, o convencimento de Ruth para abandoná-la? E esse ra se referindo a Noemi, para abandoná-la, para deixá-la.